Melhor e Mais Justo de hoje debate os caminhos para melhorar a defesa, o controle dos nossos territórios. A região da faixa de fronteira brasileira abrange 11 unidades da federação, cerca de 600 municípios e aproximadamente 10 milhões de habitantes, não é pouca coisa, que convivem frequentemente com contravenções, muitas vezes se encontram vulneráveis à violência, ao aliciamento por traficantes, contrabandistas, etc. A gente já falou disso no primeiro bloco. Estamos falando de um espaço singular para estimular processos de desenvolvimento e integração. Quer dizer, a ocupação desses territórios e o investimento em condições para que a população se desenvolva de forma mais sustentável, dependendo de cada região em função das suas diversidades, não poderia ser também uma boa estratégia? Cláudia, por favor. Rosângela, por favor. Bom, eu estava dizendo exatamente do modo como a fronteira ela se caracteriza, se qualifica como um grande espaço de promoção, né? de uma integração assim, de modo que o outro ele é também o seu parceiro. Só que isso significa justamente, a partir justo do que o Felipe e o Gustavo estavam dizendo, vencer um imaginário de fronteira que foi estabelecido como o limite, né, e o controle também do outro. Né? O outro, nessa região de fronteira, ele sempre foi aquele que ameaça ou aquele que eu preciso manter a distância. E, bom, quando nós olhamos para a fronteira dessa nova perspectiva, nessa geopolítica agora, que é uma geopolítica que coloca em evidência a diversidade, e essa diversidade linguística, sobretudo, e essa presença de muitas línguas, sobretudo de muitas línguas, e o modo como isso coloca um desafio específico para a educação é importante. E muitas línguas, Rosângela, porque não são só o espanhol e o português, né? Há muitas línguas indígenas nessas regiões de fronteira, não é isso? Exatamente. O Brasil, só no lado brasileiro, para a gente ter ideia, no Brasil se fala cerca de 210 línguas. Dessas, nós temos cerca de 180 línguas indígenas, línguas de imigração, uma dezena de línguas de imigração. Temos também línguas afro-brasileiras, línguas crioulas. O Brasil é um país bilíngue. Então, olhar para a fronteira desse ponto de vista, não só cultural, mas da sua diversidade linguística como um lugar de produção de uma política de integração pela língua, significa principalmente qualificar, por exemplo, esses jovens, essas crianças, já no ensino bilíngue, já numa educação em que a criança que vem do outro país para a escola brasileira, ela vai poder falar a sua língua materna também na escola brasileira e, principalmente, ela vai se qualificar do ponto de vista da educação, do sistema de ensino, falando duas importantes línguas internacionais. Não, e que uma é o português formação e o espanhol. que o coloca em contato com essa diferença do estrangeiro, do outro país, ainda que do seu vizinho muito próximo. Eu fiquei, que você estava dizendo, eu estava lembrando, claro que essa vou fazer uma alusão, vou pedir para a Cláudia falar na sequência, mas uma alusão a um filme relativamente antigo, um filme americano que chama, né, Dança com Lobos, e que o filme iniciava, se vocês lembram, com um soldado do exército americano, da cavalaria americana, dizendo e falando em off algo como, se eu lembro bem, algo que ele foi procurar a fronteira, né? Foi em direção à fronteira e acabou encontrando a si mesmo. Né? Esse era o mote para o desenvolvimento do que acontece no filme, inclusive da relação dele com os índios, etc., com outras línguas, com outros costumes e com uma espécie de origem da sua própria condição de americano. De certa maneira, você está falando do plano linguístico, Cláudia tinha apontado questões no primeiro bloco da necessidade de intensificar e de qualificar essas relações no campo cultural, no campo comercial, no campo linguístico, enfim. Não é uma oportunidade importante da gente, ao trabalhar com a alteridade, com esse fora da gente, com esse diferente, entender a nossa própria singularidade? Quer dizer, não é um lugar também para uma reinvenção, para uma reflexão sobre a condição da brasilidade no plano da diferença? Não no sentido militar mais antigo que o Gustavo, não sei se mais antigo, mais estrito, que era de apartamento em relação ao outro, né? O outro como ameaça.
Então eu tenho que garantir. Tudo bem, quando o outro for ameaça, está tudo certo. E quando ele não for? Ele não é um espaço para eu me entender também, né? Para o Brasil se entender com o Brasil, não é um espaço que nos dá essa oportunidade, Cláudia? Ah, sem dúvida, sem sombra de dúvida. E assim, a gente estava até comentando ali nos bastidores ali, a Rosângela, tá, o Gustavo, que essa integração, ela é incrível como ela acontece localmente, entendeu? Como a integração, por exemplo, pela educação. Hoje o cidadão, por exemplo, uruguaio, ele frequenta a escola brasileira e vice-versa. E assim todas as outras fronteiras. Mesmo que o prefeito do município da escola brasileira, na fronteira brasileira, fala, pelo amor de Deus, tem muito de gente, que eu não tem faço? dinheiro para atender todo mundo. Mas o Brasil, a política brasileira de saúde e educação, ela atende a todas as pessoas que precisarem dessa política, seja ela cidadãos E precisa ter políticas específicas? Precisa. Ou as políticas de educação, de saúde, de desenvolvimento do Brasil, para o Brasil não fronteiriço, digamos, podem ser exatamente as mesmas, ou tem especificidades? Não. E é exatamente isso que a gente tem trabalhado agora nessa comissão permanente. Nós estamos agora trabalhando com esses 20 órgãos do governo federal, no sentido assim, o que vocês, nós, né, eu sou o governo federal do Ministério da Integração Nacional e estamos coordenando esse processo, o que vocês estão fazendo especificamente de política, né, para a fronteira, porque assim, existe a política de educação no país, a política da saúde, a política da ciência e tecnologia, a política do desenvolvimento, né? Mas o que dentro dessas políticas especificamente é para a fronteira. Então, para que a gente possa estar aprimorando, possa estar levando, integrado com esses outros órgãos. Ou seja, tem que ser igual e diferente. Quer dizer, uma política que é igual, mas tem que se singularizar para situações particulares. Exatamente. É por aí, Gustavo. Exato. Eu tenho que distribuir a fala aqui e gostaria que vocês pudessem falar entre vocês também. Fala, Rosângela. Eu gostaria só de complementar, porque veja bem, a demanda por uma educação bilíngue é uma demanda de escolas de fronteira. Inclusive o Brasil, principalmente, né, o Brasil ele não reconhece educação bilíngue no seu sistema público regular de ensino. E isso tem feito parte de iniciativas de pequenos municípios, onde se falam outras línguas, e também nas faixas de fronteira, a ponto de, a partir de um programa, que é o Programa das Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira, né, se ter feito uma demanda até um material aí, né? Que ela gostaria de apresentar. Sim. Se ter feito uma demanda específica para o Conselho Nacional de Educação, né, através da Secretaria de Educação Básica do MEC, para que o Conselho Nacional de Educação estudasse essas novas diretrizes para reconhecimento de um ensino bilíngue nas escolas públicas. Então, veja, é uma demanda muito específica, quer dizer, que atende, né, esses 10 milhões, né? Esses 10 milhões de brasileiros que vivem na fronteira. É um bom exemplo dessa singularidade. E o mais bacana... Só uma coisa, Cláudia, então, eu vou pedir... A Rosângela tinha trazido esse material para nos mostrar. Eu vou pedir que... Pode ser agora, Rosângela? Pode. Esse aqui é uma outra... Para quem, Elias ou Batata? Este, posso apresentar? Pode. O Inventário da Língua Guarani. O que é MBYA? MBA. Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Isso, porque, veja, na medida em que essas questões todas começam a aparecer no Brasil, e é muito recente que o Brasil tenha, não só pensado a fronteira, né, dessa nova perspectiva até de construção de um novo modelo de defesa, mas também para se olhar na sua diversidade, né? O Brasil, ele sempre se compreendeu como um país monolíngue para ser brasileiro. É que a maioria dos brasileiros acha que falam somente, no Brasil só se fala o português. Ele sempre se compreendeu como muito monolítico, não é? E só muito recentemente essa diversidade começa a tomar forma e receber a atenção das políticas públicas. E isso tem gerado justamente uma presença da sociedade civil, podemos dizer assim, né? Disso que das pessoas que estão vivendo na fronteira, que estão vivendo nos pequenos municípios plurilingües do Brasil, como São Gabriel da Cachoeira, ou como Tacuru, no Mato Grosso do Sul, onde 85% da população é falante da língua guarani, né? Ou mesmo nessa faixa litorânea toda do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, onde se fala
muito fortemente a língua Guarani-Mbiá, que é uma variedade também da língua Guarani. Isso está colocando o Brasil, para o governo, para os governos, né, todas as suas instâncias, muitos desafios. E esse projeto do Inventário da Diversidade Linguística no Brasil, ele é uma primeira política nacional, feita para todo o território nacional, para poder reconhecer a diversidade linguística. Eu queria que o Gustavo entrasse nessa conversa, inclusive porque ele tinha apontado uma coisa que acho que vai nessa direção, que era a ideia de um outro olhar que vem se desenvolvendo no campo de pensar as fronteiras. Quer dizer, coisas tais como as que a Rosângela trouxe, a Cláudia trouxe, vão nessa direção? Sem dúvida, vão nessa direção. Uma coisa interessante que a gente observa nas falas, né, e nessa análise é que a fronteira, ela tem obviamente, claro, ela tem uma questão escalar. Nós estamos falando de uma escala de fronteira, né, dessa fronteira nacional que divide nações, dividem os países. Porque dentro dessa fronteira exatamente acontece essa vida cotidiana, né? E a vida cotidiana que se conhece muito dessa fronteira, ela é uma vida cotidiana que está voltada muito a essa história deste eixo mais do sul, né? Encontrando os países do Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. Porque a gente esquece dessa outra condição de cotidianidade, assim, dessa vida cotidiana, dessa outra fronteira que o Brasil nunca olhou, né? Que agora passa a olhar. Por exemplo, uma coisa bastante interessante que está acontecendo no Acre, com a divisa do Brasil com o Peru, é a transoceânica, que começa a criar uma nova perspectiva de integração do ponto de vista regional, econômico, etc., mas também do ponto de vista dessa vida cotidiana. Ou seja, social mesmo. É interessante, eu estava uma vez no aeroporto esperando, tinha dois rapazes de Rio Branco, contando essa vida cotidiana que eles têm nas fronteiras, na divisa da fronteira com a Bolívia e na divisa da fronteira com o Peru, que a gente não imagina, né? Que a gente imagina da perspectiva da grande geopolítica, quando a fronteira no final das contas, aquela instância da segurança nacional, aonde, na verdade, o que eu tenho que criar é aduana, o que eu tenho que criar sistemas de segurança, sistemas de controle para garantir aquilo que é essencial a qualquer nação, que é a soberania. Mas, independente disso, o que acontece é essa fluidez da vida cotidiana, né? Que rompe, inclusive, aquilo que você estava colocando, tudo que é fundamental, que é a ideia da alteridade, né? Porque uma brincadeira é brincadeira, assim, nós odiamos os argentinos, mas na verdade nós não conhecemos os argentinos quando nós odiamos, né? Só como torcedor de futebol. Né? Porque no final das contas a vida do cotidiano é uma vida de integração, e nós adoramos ir à Ricoleta comer um bife de chouriço, entendeu? Adoramos ver o lançamento cinematográfico mais recente dos hermanos, que fazem um cinema espetacular. Exato, adoramos entendeu? ver o Maradona jogando e assim por diante. Eu acho que existe isso sim. Agora, essa é uma grande novidade dessa relação. Nós que estudamos geopolítica, temos assim uma seguinte perspectiva: novas geopolíticas. Nas novas geopolíticas estão muito presentes essas forças políticas que não são estatais, são as paraestatais, são dificílimas de controlar, e o meio ambiente. Nós falamos assim de integração regional via aquífero Guarani. Ótimo, é um grande recurso natural, né? Mas as populações que estão ali vivendo, né, políticas não haviam pensado. Essa nova perspectiva é fundamental. Felipe está fazendo assim, está querendo entrar na conversa, entra aí, aliás. Eu concordo com o Cláudio, e eu acho que o Brasil, nos últimos anos, nas últimas décadas, ao buscar as fronteiras e se conhecer, como você mesmo falou, Tutu, ele quer se integrar dentro da América do Sul, porque o Brasil na América do Sul, historicamente, ele sempre foi uma ilha. E aí quando você pega essas questões linguísticas das fronteiras e vê que existem línguas similares de povos do outro lado da fronteira e que há uma integração linguística nesse sentido. Há inclusive povos que não se consideram separados por país. Claro, as fronteiras são artificiais. No meu caso do Guarani. As fronteiras são artificiais nesse sentido, né? Então você tem um Brasil buscando se integrar num espaço territorial
que o Brasil era uma ilha do português, era a América portuguesa que se fazia como ilha e que era diferente do resto de toda a América espanhola. Inclusive o conceito América Latina, nesse sentido, é um excelente conceito que o Brasil começa a se identificar. Durante muitos anos, o brasileiro e o Brasil como país, como política, ele não se identificava com o conceito América Latina. O brasileiro ele não se autodeclama latino-americano. E agora você já começa a perceber, e isso pode ser interessante do ponto de vista das políticas educacionais, a importância do conceito América Latina. Porque o que é o conceito, o que é a América Latina? Ora, a América Latina são os povos ao sul do Rio Grande, né, no México, que tem por característica a miscigenação, ou seja, a mistura de várias culturas vindas da Europa e que já estavam naquele seu determinado local. Nesse sentido, todos nós, então, temos uma grande identificação, que é a identificação latino-americana. Então, eu acredito que a questão de criar uma política de fronteiras para o Brasil, existe a necessidade do Brasil criar uma ideia de América Latina e se inserir nesse mundo latino-americano. Isso eu acho que criaria uma contribuição muito grande e o Brasil deixaria de ser uma ilha que sempre foi vista com um olhar receoso por parte da política dos nossos vizinhos. Quer dizer, o Brasil, quando ele surge, era um império, os outros eram república, todo mundo já olha meio esquisito. Quer dizer, o nosso primeiro governante era filho da família real portuguesa, dos nossos colonizadores, então isso já causava mais estranhamento, né? Era um país que, embora não diferente dos Estados Unidos, nunca teve uma política de expansão territorial, é o país de maior área territorial e que na sempre verdade, teve esse cujos problema. investimentos tiveram sempre, né, nesse período, na faixa litorânea, e inclusive cunharam uma expressão que valeu até anos atrás, e o Brasil teve sempre olhando para o Atlântico, né? Exatamente, ele nunca olhou para o Pacífico. E as políticas de ocupação da fronteira, para a defesa, elas sempre foram políticas de ocupação. Ao longo de toda a história do Brasil, no Império, era vamos trazer os imigrantes e jogá-los na fronteira, no sul do Brasil. Exatamente. No período dos militares, vamos construir estradas na fronteira e vamos fazer cidades ocupar essas fronteiras que são difíceis de acesso. Fazer o Calha Norte, que é o projeto da Calha Norte do Amazonas, e ocupar a Calha Norte na fronteira com a Guiana, com a Venezuela, etc. E tal. E hoje, quando a gente pensa em fronteira do espaço a ser ocupado, né, que para o Brasil é a floresta amazônica. Então, nós vamos continuar pensando em fronteira ou lugar a ser ocupado. A floresta amazônica ela requer uma outra forma de ocupação. Então, você tem que envolver centros de pesquisa para a ocupação da Amazônia, cartografia, pesquisas linguísticas. Ela falou de São Gabriel da Cachoeira, para quem não sabe, na fronteira norte da Amazônia. É uma cidade muito importante, inclusive na demarcação territorial brasileira, né? Então, você tem uma diversidade muito grande e você tem uma necessidade muito grande, que é preservar esse enorme diversidade ainda por ser ocupada, embora a Amazônia seja uma região que também tem tem mais de 10 milhões de habitantes, aproximadamente 15 milhões, a região amazônica como um todo. Bom, eu preciso fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Melhor e Mais Justo.